né, demoram muito, né, levam muito tempo, né? Aí eu já quero liberar vocês o quanto antes para não ficar muito cansativo. E a última revisão, velho, caraca, deu 2 horas e tanto de aula. Caraca, muito tempo, viu, velho? Boa noite, Ivana. Boa noite, galera. Vamos lá, né? Vamos que vamos. O link já está aberto, todo mundo que for chegando já vai entrando, beleza? Já vou começar. Hoje, na revisão de hoje, nossa terceira revisão, a gente vai trabalhar o conteúdo de eletrodinâmica, viu? O conteúdo de eletrodinâmica. Lembrando, pessoal, que não adianta de nada você dinâmica. Não adianta de nada você estar aqui, tipo, assistindo todas as aulas, mas você não está fazendo as listas de revisão, viu? Porque só ver a teoria em si não vai fazer com que você absorva absolutamente nada, viu? As listas que eu estou botando, vocês estão percebendo que eu estou colocando todas elas bem divididinhas, tipo, de assunto por assunto, viu? Aí são revisões bem extensas, bem longas, mas, assim, nada novo, certo? E revisar é isso, é assistir a aula e depois fazer questão até umas horas, viu? E o pessoal que está me procurando fora, sempre mandando dúvidas, eu estou respondendo. Às vezes eu não consigo responder assim de antemão, porque é muita coisa para uma pessoa só. Mas sabe o que eu vou olhando, de pouquinho em pouquinho, e já vou respondendo, viu? Tem gente que eu tô gostando, porque tem gente que tá mandando muita dúvida. Sempre que tem, ó, as pessoas que estão mais presentes hoje. Edilson, Lulu também sempre manda, Gabi também sempre manda dúvida outra, sempre faz alguma pergunta. Ellen também. Tô gostando muito, viu? Tô gostando de ver, real. Tem que ser assim, pô. Tem que ser Acho que mandando ela e já ainda pode pedindo questões, né? Porque, por exemplo, Edilson mesmo, ele fala mais comigo para pedir mais questões, além do que eu tô passando. Que é muito bom, né? Mostra que tá conseguindo resolver e que tá estudando, né? Continue assim, viu? E os que não Fabrício, acho sabem. que ela pode ser promovida de rata para camundongo. Hum, ué, ué, isqueira. Aí hoje já vai ter mais outra bolada de questões para vocês fazerem, viu? Mais outra bolada. Tranquilo? Aí teve até um menino que deu uma ideia, que ele vai fazer assim, ó. As questões Enem ele vai estar respondendo, normal, e no caso, fazendo a lista durante a semana, e as de vestibular, ele vai deixar para, como é que se diz? Para ir, para dando uma revisada, entendeu? Tipo, a cada 2 semanas ele lá e vai responder umas 5 questões, entendeu? Até ele ver se consegue terminar tudo. Eita, meu Deus. Pronto, agora foi. Ia silenciar o WhatsApp, não consegui. Mas vamos lá, povo lindo, ó. Eletrodinâmica. Cara, aqui, quem lembra qual era o objeto de estudo dessa área aqui, ó, da dinâmica. Dinâmica, eu não estou perguntando de eletrodinâmica, eu estou perguntando da dinâmica. O que era que ela estudava na física? Movimento, muito bem. Isso aí, muito bem. Então, olha só, aqui a gente vai ter o estudo relacionado ao movimento. Aí, quando vocês perguntam assim, tá, mas vai ser movimento do quê? É só você olhar o início aqui, tá vendo? Ó? Vai ser o movimento dos elétrons, tá vendo? Porque a gente tem uma área chamada de eletrostática, mas para o Enem, sendo bem sincero com vocês, não é importante não, tá? Porque é muita perca de tempo. A gente acaba estudando muita coisa e não cai nada, assim, sabe? Quando cai é uma questão que dá, inclusive, para você fazer com conhecimento geral, certo? Aí a gente não precisa ficar se preocupando tanto com a eletrostática, não. Mas, claro, caso eu veja que dá tempo de trabalhar para ver uma forma de aprofundamento, a gente vê. Caso não, a gente fica focando mais aqui na parte que, de fato, é importante. Aí, olha só, falando então sobre eletrodinâmica, que vai ser o quê? Vai ser o movimento dos elétrons. A primeira coisa que a gente vai revisar aqui é o conceito que a gente chama de corrente elétrica. Quem lembra para mim aí qual é a letra que a gente representa a corrente elétrica? Qual é a letra? Muito bem. Corrente elétrica, a gente representa elétrica, a gente vai representar utilizando a letra Izinho, tá vendo? E aí esse Izinho, ele vai ser o quê, gente? Se vai ser o movimento. Então, significa que eu vou ter que calcular a quantidade de alguma coisa, pô. E corrente elétrica, relembra aí, ó, relembra, tá? Corrente elétrica vai ser a quantidade de elétrons que está passando por um determinado, a gente até costuma dizer, né, por um determinado fio, por um determinado corpo, em um espaço de tempo. Então, a gente pode dizer que a corrente elétrica, a fórmula matemática dela vai ser essa daqui, ó. E vai ser igual a Q dividido por ΔT, tá vendo?
Aí lembra, esse que aqui vai ser a quantidade de carga, ou então a gente pode até chamar simplesmente de carga elétrica. Sabe aquela carga que você diz assim, eita, eu vou botar meu celular para carregar, tá vendo? Carregar, é isso aqui que tu tá botando. Tu tá botando o teu celular, ou tu tá botando o teu celular no carregador para que ele absorva, para que ele adquira esse quezinho que tá aqui, tá vendo? Que é a carga elétrica. E aí, essa carga elétrica, a unidade de medida que a gente vai usar para representá-la é Coulomb, o Czinho. Toda vez que você vê C, toda vez que você vê quantidade de carga elétrica, você vai dizer que isso aqui é Coulomb. Esse cara que está aqui embaixo vai ser o tempo, gente, ó, o tempo. E aí o tempo você pode representar por várias unidades, viu? No sistema internacional, sempre será o segundo. Tranquilo? E por último aqui, o Izinho, que vai ser de fato a corrente elétrica, a gente diz que ele vai ser Coulomb por segundo. Gente, para não ficar precisando botar Coulomb por segundo, os caras foram lá e disseram que haveria ali uma unidade específica para representar essa corrente elétrica, que nesse caso aqui vai ser o que a gente chama de ampere, beleza? Deu para entender isso aqui, né? Então, Coulomb por segundo significa, na verdade, o ampere. Aí vocês estão vendo esse ampere que está aqui, tem que tomar cuidado com alguns múltiplos. Eu vou botar aqui, vocês vão me dizer o que é que representa cada um. A gente viu lá no começo do nosso curso que nós tínhamos o miliampere. O miliampere representava quantos amperes? 10 a menos 3. Muito bem. Então, a partir de hoje, quando vocês virem na questão miliampere, vocês já vão trocar esse mzinho por 10 elevado a menos 3. Se vocês, por exemplo, encontrassem lá microampere, isso aqui seria quanto? 10 a menos 6. Muito bem, 10 a menos 6, tá vendo? Olha. E por último aqui, né, que é o terceiro mais importante, se vocês encontrassem megaampere. Mega. Elevado a 6. Muito bem. Mas não era para ser nano? Pode ser também, mas o nano, Edilson, acaba não sendo muito usado, não, pelo Enem. Mas também tem o nano, viu? Que vai ser esse daqui, ó. Nanoampere, que vai ser 10 a quanto? Nano? 10 a menos 9. Muito bem, tá vendo? Ó, então, nós temos aqui os que a gente chama de submúltiplos, tá? Desse carinha que tá aqui. Aí, olha só, uma coisa, assim, que é crucial. Na minha época de estudante, eu vou ser bem sério com vocês, eu muitas vezes não entendia isso. Aí, eu não conseguia resolver as questões que envolviam bateria. Por quê? Vocês estão vendo essa formulazinha aqui da corrente elétrica? A gente pode fazer assim, ó. Vou pegar essa formulazinha aqui da corrente elétrica. Meu Deus, como ficou grande esse negócio. Vou pegar essa formulazinha aqui, ó, da corrente elétrica, pegar aqui a minha caneta amarela e vou fazer assim, ó. Vou deixar o Q de um lado da igualdade. Se eu deixar o Q de um lado da igualdade, eu vou ficar com qual expressão? Se eu isolar o Q? I vezes delta T. Muito bem, I vezes delta T. Só que percebam, essa quantidade de carga, essa carga elétrica, qual vai ser a unidade de medida dela? Coulomb. Coulomb, muito bem. Qual que vai ser a unidade de medida da corrente elétrica? Ampere. Muito bem. E o tempo no sistema internacional? Segundos. Muito bem. Eita, então vocês estão vendo aqui, olha, aqui. Toda vez que eu tiver Coulomb, eu posso representar esse Coulomb também como sendo ampere vezes segundo. Então, vamos supor que vocês vejam lá, uma bateria tem uma carga de 1.200 miliampere-hora. Sempre vai ser assim, ampere e alguma unidade de medida. Tranquilo? O mais usual é a gente ter miliampere, certo? Miliampere-hora. Isso daí, esse miliampere-hora, vai ser a formulazinha aqui, ou seja, vai ser, na verdade, a carga elétrica, beleza? Quando vocês virem o ampere, aí lembra, viu? O ampere também está colocando qualquer múltiplo dele, viu? Qualquer submúltiplo dele. Vezes qualquer unidade de tempo, você vai ter que aquilo ali vai ser a carga elétrica. Fechou? Aí, outra dica também, Enem, toda vez que te pedir o tempo que leva para carregar alguma coisa, uma bateria, uma pilha, qualquer coisa que seja, vai ter que utilizar a fórmula da corrente elétrica. Beleza? Aí talvez, muito difícil, ele te peça para calcular de fato a carga elétrica em si. Quando ele quiser a carga elétrica, você pode usar
Esse daqui que é o produto entre a corrente e o tempo, mas você também tem essa daqui, ó, N vezes E. Lembrando que esse Ezinho aqui vai ser a constante elementar, tá certo? E essa constante elementar tem um número fixo por ser constante, né? E vai ser 1,6 vezes 10 elevado a 19 Coulomb. Contudo, todavia, entretanto, vou grifar aqui e vou dizer, olha só, não é recorrente, viu? Ó, não cai muito no Enem. E quando cai, normalmente, Edilson, eles tendem a dar esse valor, tá certo? Mas eu tô botando aqui mais, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais os estudos em casa e fazer, sei lá, questões da SpaceX, Fabrício, questões esse N da vai IA. ser o quê? Como? Esse N. Esse N aqui vai ser o número de elétrons, que ele vai ter que te dizer lá quantos elétrons que estão passando. Aí esse Ezinho aqui, Wilson, vai ser a quantidade de carga que cada elétron tem. Tipo, cada elétron tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Aí vamos supor que o cara diga ali, olha, aqui tem 7 elétrons passando. Aí no lugar desse N você vai botar o 7, que isso aqui vai ser o número de elétrons. Deu para entender? Sim. Massa. Só que, novamente, não é muito comum não, tá, gente? Tô botando aqui mais por desencargo de consciência, caso vocês queiram dar uma aprofundada a mais em casa. Tranquilo? Aí vamos agora para o primeiro conceito. Aí, ó, essa formulazinha aqui da corrente elétrica cai muito antes que vocês me perguntem, tá? Aí vamos passar aqui, ó, adiante, falando do nosso segundo conceito. Eu vou até botar assim, gente, ó. O primeiro conceito aqui foi o de corrente elétrica. Aí o segundo conceito aqui vai ser o conceito que a gente chama de resistência elétrica. Me digam aí, quando vocês ouvem essa palavra resistência, resistência significa algo positivo ou negativo? Negativo. Negativo, muito bem. Então, gente, essa resistência aqui, ó, quando a gente chama de resistência elétrica, ó, elétrica, na física, a gente vai representar ela pela letra R. E essa resistência vai ser a dificuldade na passagem desses elétrons. Lembra que aqui em cima a gente calculou a corrente elétrica, que vai ser a quantidade, o número de elétrons que vai passar em um determinado espaço de tempo, não é isso? Já aqui vai ser justamente o contrário, tá vendo? Vai ser a resistência, ou seja, o quão difícil é para alguma coisa passar sobre aquele determinado material. Aí essa resistência elétrica vai me dar aqui dois conceitos, viu? Que vai ser o conceito de condutor e qual é o outro conceito que a gente viu? Isolante. Muito bem, tá vendo? Isolante. Ô, gente, condutor vai ser todo material que vai tornar fácil essa passagem, ou seja, é porque tem resistência elétrica baixa. Já digo para vocês, não existe material nenhum que tenha uma resistência zero, por exemplo. Sempre vai existir. Claro, alguns com um número maior, outros com um número menor. Beleza? Enquanto o isolante vai ser aquele material que não vai passar. Fabrício, E aí, Denebe Denebe? tá chamando. E aí, Denebe? Só esperando ela mandar. Mas deu para entender isso aqui, não deu, gente? Sim. De boa, né? Massa. Deixa eu ver. Ó, como que eu torno um elemento isolante condutor? Deneb, assim, ó, veja, quando a gente está falando de elemento isolante condutor, a gente vai ter que mudar alguma propriedade nele, tá certo? Aí, nesse caso, você vai precisar de algo que seja externo, você vai sempre precisar de algo externo. Aí não se preocupem em relação a esse conceito, não, tá certo? Porque eu só vi uma única questão cobrando elemento isolante condutor, que foi em um simulado dos somos, em uma única questão. Mas o Enem tende a não pedir, Deneb, porque quando você vai determinar o que é que você precisa para tornar, vão ser assim N fatores, tipo, para cada tipo de material, você vai precisar de uma determinada situação. Mas veja só, uma delas, DNB, é, por exemplo, você aumentar, né, ou você tipo, incidir sobre aquele material uma carga elétrica muito grande. É o que acontece, por exemplo, com o ar. O ar, ele vai ser um isolante, não é isso? Até porque se o ar fosse um bom condutor, quando a gente tirasse, assim, deixasse uma tomada aberta, a gente levaria um choque, né? Mas percebam que quando você tem uma tempestade muito alta, muito forte, qual é a primeira coisa que
acontece no céu, quando você tem uma tempestade muito forte? Trovão. Trovão e mais o quê? Relâmpago. Isso, tá vendo? Aí, ou seja, você pegou um material mesmo, né? Vamos chamar o ar de material. E que antes era isolante, você transformou ele em condutor, tá vendo? Mas porque você incidiu uma corrente elétrica muito alta nela, tá vendo? É por conta da resistência dela. Isso, muito bem, Jéssica. Show. Aí, inclusive, esse papo aqui, gente, é mais de eletroestática do que de eletrodinâmica, viu? Mas que massa, gostei muito do questionamento e do. Ai, meu Deus. E da contribuição de Jéssica. Mas vamos lá, ó. Resistência elétrica, então, vai ser aqui o Rzinho. A gente vai ter dois tipos, condutor e isolante. Condutor vai ser todo material, tá certo? Todo material que você vai ter uma baixa resistência, então vai passar bastante corrente elétrica. Já isolante vai ser aquele que você vai ter uma dificuldade muito maior. Tranquilo? Aí, olha só, para calcular essa corrente elétrica aqui, a gente vai precisar de um conceito que a gente chama da primeira lei de Ohm. Lembra aí para mim qual é a fórmula? A primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes Ui. Muito bem, tá vendo? Olha, U é igual a R vezes I. Aí se liguem aqui, olha, esse U vai ser o quê dessa fórmula? tensão. Muito bem, tá vendo? Vai ser a tensão elétrica. O R vai ser a resistência, que a gente já viu ali em cima, ó. A resistência elétrica. E por último aqui a gente tem o I, que vai ser a corrente. Beleza? Aí como é que eu vou fazer, professor, para identificar cada um? Olha só, a resistência você vai ter lá sendo calculada em ohms, que vai ser esse carinha que tá aqui, tá vendo, ó? Essa letrazinha ômega, você vai ter a corrente, que vai ser ampere, e você vai ter a tensão, que vai ser volt. Aí, cuidado, o Enem, gente, gosta de chamar a atenção de voltagem também, tá certo? Mas lembrando que voltagem é um conceito popular, não é fisicamente correto dizer não, viu? Não é fisicamente correto chamar aquilo de voltagem, não. O correto mesmo é tensão elétrica. Beleza? Ou então DDP, certo? Que é a diferença de potencial. Tensão elétrica ou DDP é a mesma coisa. Aí aqui a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm para poder determinar essa resistência elétrica. Mas eu disse para vocês em aula que toda vez que a primeira lei de Ohm não funcionar, a gente aplica quem? A gente mete o quê? Mete rola. Muito bem, mete rola. Que é a segunda lei de Ohm. Olha. A segunda lei de Ohm. Aí, antes que vocês falem comigo, porque assim, tem alguns cursos que colocam lá, fazem alguns estudos sobre a recorrência dos assuntos e das questões. Aí eles dizem assim, que para o Enem, a segunda lei de Ohm, ela não é importante. Aí muitas vezes eles colocam lá que a recorrência é baixa. Mas cuidado, viu, gente, que não é tão baixa assim não, porque a segunda lei de Ohm, se você for pegar as provas do Enem como um todo, ela sempre vem, pelo menos, com um conceitozinho, nem que seja básico, pô. Nem que seja para você eliminar alguma alternativa. Aí, por isso que é importante a gente fios da entender. casa. Como é? Os benditos fios da casa. Isso aí, justamente, ó. Tá vendo? Aí o famoso rola, né? Gente, essa letra aqui vai ser o rho. O rho vai ser a resistividade, viu? A resistividade. E aí vai ter a mesma ideia do que a gente viu lá de resistência. Só que a resistividade, minha gente, oxe, muito, né? DNB ajuda demais, cara. E, na verdade, segundo a lei de Ohm para o Enem, 90% das questões que caem são todas teóricas. Aí é bem interessante que você entenda, tá? Muito interessante mesmo. Muito, muito mesmo. Aí vejam só, a questão da resistividade, cada material vai ter o seu, tá certo? Então vamos supor, você pega ali dois materiais que são condutores, como é o caso, por exemplo, do ferro e do cobre, por exemplo. Os dois são bons condutores, mas se você for analisar a resistividade, ó, se você for analisar a resistividade do cobre, ela é muito menor do que a resistividade do ferro. Então, o que é que isso significa? Significa que o cobre, ele vai esquentar menos quando ele estiver conduzindo eletricidade do que o ferro. Deu para entender, gente? Porque, vejam só, essa resistência elétrica, o que ela vai fazer é barrar essa passagem. E aí, quando você barra essa passagem desses elétrons, você faz com que haja uma elevação da temperatura, tá vendo?
Tanto que uma das características, ou melhor, a característica mais marcante de um resistor, de uma resistência elétrica, vai ser essa capacidade que ele tem de aquecer. Exemplo disso é a chapinha. Chapinha é um tipo de resistor. Por quê? Porque você vai transformar a energia elétrica em energia térmica, né? Porque significa que ali a resistência é muito alta. Chuveiro elétrico também tem uma resistência muito alta, e por isso que aquece muito. Tá certo? Aí, olha só, o que eles fazem para que aqueça mais é justamente pegar um material que tem resistividade muito alta. Tá vendo? Porque mesmo que duas coisas elas sejam condutoras ou isolantes, sempre vai ter uma que vai conduzir mais do que a outra, ou vai ter uma que vai isolar mais do que a outra, entendeu? Aí depende muito dessa resistividade. Esse L aqui, gente, vai ser o comprimento, tá certo? Ó, o comprimento do fio. Comprimento do fio. Daqui a pouco a gente vai entender essa fórmula aqui de cara mesmo, tá? E aí o comprimento, minha gente, vai ser representado aqui por metro. Beleza? A essa resistividade, antes que vocês me perguntem, a unidade de medida dela vai ser essa daqui, ó. Vai ser ohms por metro quadrado. E por último, a gente vai ter a área, certo? Desse fio aqui, ó. A área que vai estar em metros quadrados. Beleza? Aí vamos lá, olha só, eu quero que vocês analisem aqui comigo. O que é que vai acontecer? Ó? Vamos supor que a resistividade ela seja fixa, ou seja, ela vai ser constante, não vai mudar. Então, a gente nem precisa olhar para ela. Mas vamos supor que eu pegue ali um fio, ó, um fio que ele tenha um comprimento e eu aumente o comprimento desse fio. Mas, gente, se eu estou aumentando o comprimento do fio, deixa eu até botar aqui embaixo, ó, R igual a Rho vezes L sobre A. E, gente, se eu aumentar o comprimento desse fio, o que é que vai acontecer com a resistência aqui? Vai aumentar. Muito bem, e ela vai aumentar, se você for perceber, porque ó, ela está sendo multiplicada, né? Aí, como ela é multiplicada, significa que ela é diretamente proporcional. Então, a gente pode dizer que o comprimento de um fio é diretamente proporcional à sua resistência. Então, vamos supor que eu tenho aqui ó, dois fios. Eu vou dizer que esse fio aqui tem um comprimento de 2 metros, e vou pegar um outro fio aqui e vou dizer que ele tem um comprimento de 5 metros. Aqui é o fio 1, aqui é o fio 2. Gente, qual vai ser o fio, só analisando a questão do comprimento, qual vai ser desses dois fios aqui o que vai ter a maior resistência? O de 5 metros. Muito bem, tá vendo? De 5 metros. O segundo, beleza? Ou seja, o que é que acontece com o caso dessas extensões que a gente liga na tomada? Por que é que a gente tem que tomar tanto cuidado com ela? Porque a extensão, você vai aumentar o comprimento. Então, tecnicamente, eu quero que vocês me digam, qual desses dois fios aqui, quando eu ligar ele na tomada, vai sofrer um superaquecimento? Primeiro ou segundo? 5. Muito bem, o segundo de 5 metros. Tá vendo aí? Inclusive, estou com minha extensão ligada no T e ligada no carregador do notebook. Ave Maria. Exatamente. Eita, é sério, eu falo com vocês assim, eu tô falando sério, real, gente. Tomem cuidado com esse negócio, isso é marmota, pô. Ó, eu tô aqui, ó, pra vocês terem, deixa eu tirar aqui, ó, a minha coisa, pra vocês verem. Eu uso filtro de linha, eu não uso extensão nada pra dar pra ver, não. Mas uso um filtro de linha pra dar pra ver, não, ó. Mas o filtro de linha, ele além de ter fusível, ele tem o cabo bem grosso e é bem pequeno. Ah, cabo é um pretinho. Isso, justo, eu uso filtro Eu tô de linha. ligado. Não, Clarinha, não é questão de necessidade, não. Não, ou se E forem também usar... rentabilidade. Eu não tenho dinheiro para comprar esse negócio. Esse negócio é caro aqui. Já tem uma extensão. Vou usar a extensão e vou botar o pé. Não, minha gente. Ixi, meu Deus do céu. Pra Inclusive, a você gente vai que é fazer questões sobre Benjamin. Você, cara, é medicina, você tem dinheiro, você tem iPad, pô, você tem computador novo. Nós não temos ainda. Mente, Milena dorme com uma extensão, com o celular carregando. Pô. Maria Milena, tu se enrola com a extensão para dormir. Milena é mais ou menos assim. Não, mano, não diga uma coisa dessa, não, pô. Virgem Maria, cara, gente, o computador puxa muita tensão, e o ventilador também, minha gente, tem celular também que puxa muita tensão. Não, Edene, não, Edene. A gente tem que se preocupar com a Arduana, né, no caso. Porque, assim, o mundo tá queimando, a Amazônia tá queimando, mas cuidado, que o que pode queimar é você, a sua casa. Veja bem, a Amazônia queimando, a gente vê de longe, a gente sofre. Mas nossa casa queimando tá mais perto, a gente sofre um pouquinho mais, vá por mim. Dói muito mais ver sua casa queimada que a Amazônia.
Embora dou os dois, que também eu fico com dor no coração, que, né, enfim. Mas é porque dá muito. Foi, eu critiquei, porque, gente, vocês estão aprendendo aqui o negócio, vocês estão. Mano, a outra conectando um T no outro T. Mano do céu, gente, isso é muito perigoso, meu Deus do céu. Tome cuidado, É isso que eu velho. tava pensando. A Europa tá imundando e a gente tá queimando. Eu prefiro Não morrer é? inundado. Eu prefiro morrer inundado, sinceramente. Eu também. Vamos lá. Ó. E por último, aqui a gente tem a questão da área, ou seja, vai ser a espessura do fio. Tipo assim, o meu filtro de linha que está aqui, ele tem um cabo muito grosso. Por que ele tem um cabo muito grosso? Porque quanto mais grosso esse cabo for, se a gente for analisar ele por dentro, ó, se a gente pegar um cabo assim, ó, tá vendo que tem essa grossurazinha, e a gente pegar um outro cabo que ele tem essa grossura aqui, ó, podem perceber que quanto mais grosso esse cabo for, olha, quanto mais grosso esse cabo for, mais fácil, seja, maior é a passagem, mais aberta é a passagem para os elétrons, tá vendo? Então, por isso que, o que é que os engenheiros fazem quando precisam conectar, por exemplo, um país a outro? Porque, assim, gente, acontece muito disso, tá? De um país, ele produzir muita energia e ele acaba vendendo energia para um outro país. Mas vocês podem perceber que os cabos que passam, né, de um país a outro, eles são extremamente grossos, são aqueles fios, são aqueles cabos com espessura muito grande. Tá vendo? E aí, é versão live action, literalmente, né, velho? Somos nós. E aí, tá vendo, ó? Isso é muito interessante. Inclusive, se vocês forem perceber, os cabos os cabos de fibra ótica que conectam, né, os países que passam por baixo do oceano que a gente viu, eu mostrei, né, para vocês que ali não é brincadeira, né, muito grosso. Por que é que os caras colocam aquela grossura toda? Para que a resistência seja menor, tá vendo? Para que a resistência seja muito menor. Tranquilo? Aí, por isso mesmo que, o que, é que a gente pode fazer quando a gente quer utilizar muitos equipamentos ligados em uma coisa só? Usar um filtro de linha. Usar uma extensão que ela tem uma qualidade melhor para evitar a questão de incêndio. Tá certo? Teve uma aluna minha, inclusive, não foi? Lulu conhece essa aluna minha, linda, maravilhosa, que foi secar o cabelo dela e ligou na mesma extensão, a extensão imensa, inclusive, ela desenrolou a extensão inteira. Ela botou o secador, ela ligou o tablet dela, ligou o celular, e ainda estava outra coisa ligada ao mesmo tempo. Aí ela falou, aí do nada, essa bosta dessa extensão começou a derreter. Aí eu, amor, você só ligou uma merda de um secador, um tablet, um celular e outra coisa. Clarinha, lá vinha, né? Adivinha, Clarinha, quem era? Minha gente, aí ela, não, Fábio, essa extensão minha não tá prestando, que essa extensão é ruim. Aí eu, ruim, ela é que ela derreteu. Ela é porque ela é muito fraca. Minha gente, me diga qual é a extensão que vai aguentar um secador, um tablet, um celular e outra coisa ligada ao mesmo tempo. Qual é a extensão que vai aguentar? A extensão já tava ali pedindo socorro a ela, pô. Ela tava tipo, mulher, pelo amor de Deus, mulher, saiba me usar. E ainda tá funcionando a extensão. Inclusive, eu derreti uma tomada de casa uma vez, porque eu fui botar um adaptador no micro-ondas. Não façam isso, tá? Eu fiz, mas foi por necessidade, porque em casa estava a única tomada de 20 amperes tinha sido desinstalada para a gente poder trocar, porque ela já era muito velha. Entendeu? Aí eu fui ligar, olha. Enquanto terminou, derreteu. Por quê? Porque, olha, também a questão da resistência elétrica. Tá vendo? Diz aí se já voltou, Milena. 1, 2, 3. Afinal, ô Ellen, isso aí também. Não, amor, não é seguro, não, viu? Porque aquele terceiro pino vai ser o terra. Ele vai ser justamente o pino que vai evitar que você tome um choque quando você toca assim a mão na parede. Já viu aqueles chuveiros elétricos que você toca e você leva um choque quando você vai ligar ou desligar? Pronto. Porque não tem terra. Não tem terra. Eu e Milena, uma vez, e a Alina, a gente foi para uma pousada. Tu lembra, Milena, que dava choque? O chuveiro? Na pousada lá em Aracaju. Foi, Aracaju. Mano, toda vez, mano, eu levava cada choque. Eu ia fazer uma prova. Eu me arrepiava todo e ficava com os cabelos assim, ó.
Esse cabelo ficava arrepiado. E era uma tensão meio alta, viu? Eu não vou negar pra você, não era alta a tensão. Tinha até um medo de ligar. Eu não vou negar, eu tinha um pouco de medo de ligar aquele chuveiro. Mas, velho, porque não tinha terra, entendeu? Aí tem que tomar cuidado. Tem ar-condicionado também que não tem terra. Tem gente que tem coragem, viu, de botar um ar-condicionado em casa e não botar um terra. Deus me livre, eu não tenho coragem, não. Aí é isso, tá, gente? Bem tranquilo, né? Deu para entender, né? Porque as questões vão te perguntar isso, tipo, vão te colocar, vai te perguntar assim, o que é que a pessoa pode fazer para evitar que haja um superaquecimento nessa situação? Você vai dizer, aumentar a área ou diminuir o comprimento, entendeu? Beleza? E a questão, gente, também, tanto de extensão quanto de T, que são aqueles benjamins, né? Eles aquecem muito pela quantidade, ó, presta atenção nisso, tá? Eles são muito perigosos, eles superaquecem, porque você tem uma passagem de corrente elétrica muito alta, tão alta, é mais alta do que o que eles podem suportar, entendeu? E nenhuma, Danilo. E nenhuma, acredita? E nenhuma. Ô, Danilo, aquilo foi uma parada que criaram. Mano, para tu ter ideia, esse T foi um negócio que foi criado um negócio muito aleatório, pô, tá ligado? Aquilo nunca foi regulamentado. Tanto que você pode ver, Danilo, que não há T no mundo, não há T no mundo, que você olha e tem um selo do Inmetro. Não existe. Porque o Inmetro diz o quê? Mano, o Inmetro não aprova aquilo, pô. Não, aqui em casa tinha muito, aí eu fui e joguei. Né? Que nojo, Ellen. Sabe o que vocês podem fazer? Comprar aquelas tomadas tripla, pô. Não tem aquelas tomadas triplas? Ali pode comprar, que ali é bem segura ali, viu? Mas a outra não, tem que tomar cuidado. E depende ainda da instalação elétrica da sua casa, viu? Bora trabalhar agora o próximo tópico. Esse aqui é qual, velho? É o quarto tópico. Não, vai ser o terceiro tópico, né? Que vai ser potência elétrica. Adoro estudar potência elétrica. Adoro estudar potência elétrica. Gente, potência elétrica vai ser, literalmente, a eficiência de um determinado equipamento de transformar aquela energia elétrica em uso, tá certo? Então, a potência elétrica. Potência elétrica. Tá vendo? Vai ser essa capacidade. Então, ó, quanto mais potente, vejam só, quanto mais potente um dispositivo for, significa que mais ele consegue aproveitar aquela energia, entendeu? Meu Deus, Ana, pelo amor de Deus, velho. Socorro. Aí, ó, a potência eu vou representar por P, tá certo? Pzinho. Aí esse P, eu vou calcular ele da seguinte forma. Eu tenho duas formas de calcular essa potência elétrica, né? Se ele me der a energia, eu vou usar isso aqui. Eu vou dizer que a energia, que a potência vai ser o famoso PET. Desculpa, a potência vai ser o famoso PET. Energia dividido pelo tempo. Porque a potência vai ser isso, tá, gente? A quantidade de energia que vai estar sendo passada em um determinado espaço de tempo. Por isso que esses equipamentos que são considerados mais potentes, eles acabam tendo um gasto de energia muito alto, tá certo? Lembrando que gasto de energia não tem a ver com eficiência, não, viu? Com eficiência energética, não. Um dispositivo, gente, ele é considerado eficiente quando ele dissipa pouco calor, tá certo? Então, quando ele dissipa pouca energia. Então, tudo que ele puxa, ele vai usar maior quantidade. Mas não significa que uma coisa seja eficiente, ela vai ter um consumo baixo. Deu para entender? É o que acontece, por exemplo, com ar-condicionado. Tem ar-condicionado que é muito eficiente, mas mesmo assim gasta muita energia, entendeu? Mesmo ele sendo eficiente. Aí, ó, justamente por isso, porque tem uma potência muito alta. A potência é justamente a quantidade de energia que vai passar em um espaço de tempo. Fechou? Aí essa energia aqui, minha gente, vai ser dada em joule ou então em quilowatts-hora. Aí reparem nisso daqui. Toda vez que a energia for dada em joule, esse tempo vai ter que ser dado aqui em segundo, viu? Sabe por quê? Quando eu tiver a unidade de medida joule por segundo, isso aqui vai ser o que eu chamo de watts ou watts de potência. Tranquilo?
Diz aí se deu para entender isso, gente. Toda vez que for chamado de JAL. Deu? Sim. Deu, né? Massa. Mas, ó, reparem, se ele me der as informações mais completas, tipo DDP, me der corrente elétrica, eu vou poder usar a famosa fórmula que é o π, tá certo? Essa potência. Vai ser π. Mas nós temos também algumas variações. Vocês sabem por quê, ó? Qual é? Ó, eu vou repetir aqui o I, tá? Esse U vai ser a tensão elétrica. Qual é a fórmula da tensão elétrica que a gente viu na primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Muito bem, o que eu vou fazer é trocar esse U por R vezes I. Aí, quando eu trocar aqui, vai ficar como? A potência vai ficar igual a quem? R vezes I ao quadrado. Muito bem, tá vendo? É o famoso PRI, né? Ó. Então, essa formulazinha também é da potência, mas saibam, ó, que não precisa decorar. Tem que entender a hora que você vai precisar usar a primeira lei de Ohm, tá certo? Porque você também pode ter essa forma aqui, ó. E outra, desculpa. Eu sei que o U é R vezes I, deixando só o I de um lado da igualdade, o R não tem que passar para o outro dividindo, gente, ó. O que eu fiz foi espelhar, deixei o I de um lado da igualdade e mandei o R que estava multiplicando dividindo. Aí fica assim, ó, não é π, no lugar do I eu vou botar U sobre R vezes U, tá vendo nessa mesma fórmula? Vai ficar o que ali, ó, no final? O quadrado sobre R. Muito bem, o quadrado sobre R, o famoso por. Tá vendo? Também eu uso para determinar a potência elétrica. Mas assim, gente, não precisa ficar se prendendo nessas duas variações, não, porque o que você precisa fazer é entender a primeira lei de Ohm e utilizar ela sempre que for necessário. Beleza? Você vai ver ali já no comando da questão o que ele vai pedir para que você calcule. Então, se ele te pedir potência, você vai ver quais foram os dados que ele te deu, tá certo? Vamos supor que ele tenha te dado a resistência elétrica e a corrente elétrica. Então, você vai ter que usar essa daqui, ó, vai ter que aplicar a primeira lei de Ohm para encontrar qual vai ser o valor da tensão elétrica, e assim por diante, beleza? Aí, ó, vimos aqui, então, a parte de potência elétrica, mas antes disso, deixa eu anotar aqui, que isso aqui precisa estar anotado. Toda vez que a energia for dada em joule, o tempo tem que ser usado ou utilizado, viu? Usado em segundo, tá certo? Então tem que fazer a conversão. E toda vez, minha gente, ó, toda vez que a potência, agora que eu estou falando de potência, tá? Que a potência for dada em watts, o tempo você também vai usar em segundo. O tempo aí, por último, se a potência for dada em kilowatts, o tempo você usa em hora. Beleza? Isso aqui, inclusive, é importante que vocês lembrem, tá? Disso daqui, ó. Porque isso aqui vai ajudar muito na hora de resolver as questões. Na verdade, vai resolver 90% dos problemas de vocês. Pode passar, né? Isso aqui, inclusive, eu vou disponibilizar para vocês. Não se preocupem, não, tá? Isso aqui eu disponibilizo. Assim que terminar, que eu já mando logo. Aí, agora, vamos passar aqui para o próximo tópico, que é o quarto tópico, que vai ser a associação de resistores. Associação de resistores. Quais são os dois tipos de associação? Em série paralela. Muito bem, ó, tá vendo? Então, eu tenho aqui o primeiro que vai ser, ele tá em série. Aí tem que tomar cuidado, porque no Enem
não vai só ser cobrado a partir de cálculo dessa associação de resistores, não. Vai ser cobrada também a parte teórica, a gente precisa entender, viu? Isso daqui não tem para onde correr, não. Então, a gente tem série, a gente tem paralelo. E a gente tem aquela terceira que é a mista, né? Paralelo. Mas a mista não é um tipo em específico. A mista só vai ser a mistura das duas, né? Você vai ter tanto associação em série quanto você vai ter associação em paralelo. Mas as duas mais importantes, de fato, que são os dois tipos mesmo, são série e paralelo. Mas, gente, série, quando eu estou dizendo que eles estão em série, é porque eles estão conectados a um mesmo fio. Tá vendo aqui, ó? Então, a gente tem esse resistor, que eu vou chamar de resistor 1, a gente vai ter esse resistor, que eu vou chamar de resistor 2, a gente poderia ter um outro resistor, que eu poderia chamar de resistor 3, depois 4, 5, 6, 7, e assim por diante. Então, eu posso ter infinitos resistores. Se eles estiverem ligados no mesmo fio, ó, tanto que esse fio, ele pode dar uma curva aqui, tá vendo, Giovana? Ó, ele pode dar uma curva, mas desde que ele continue sendo o mesmo fio, ou seja, não tenha nenhum nó, então esses caras aqui vão ser considerados em série. Aí, quando eles estiverem ligados em série, o que eu vou ter de característica em relação a esse tipo de ligação, a esse tipo de associação, vai ser o seguinte, tá? Vai ser que a DDP dele, ou seja, a tensão elétrica, a tensão, ela vai ser, ou seja, ela é variada. Ou seja, entre cada ponto aqui desse fio, você vai ter tensões diferentes, porque aí a tensão, ó, vamos supor, boto aqui ponto A e aqui coloco ponto B. Aqui vou colocar ponto C, aqui vou colocar ponto D. Vocês estão vendo a DDP, que é a tensão elétrica, a diferença de potencial entre o ponto A e B, que estão amarelinhas, vai ser diferente, ó. Então, eu posso dizer isso daqui, ó, que a tensão elétrica entre o ponto A e B vai ser diferente da DDP do ponto CD. Por quê? Essa DDP, que é U igual a R vezes I, vai depender da resistência. Vocês estão vendo aqui? Então, a DDP entre dois pontos, eu vou calcular utilizando a resistência que está entre esses dois pontos aqui, tá vendo? Então, entre os pontos A e B, o resistor que eu tenho vai ser o R1. Então, vai ser o R1 que vai entrar no cálculo para determinar essa resistência. Deu para entender isso, gente? A mesma coisa no CD, viu? No CD, perceba aqui que entre eles, o único que tem ali vai ser o resistor 3. Mas se eu fosse calcular, por exemplo, qual seria a DDP entre os pontos B e D? Quais seriam os resistores que iam entrar no cálculo dessa resistência? 2 e 3. Muito bem, 2 e 3, tá vendo? Perfeito, gente. Já deu para entender. Que no insere, isso daqui vai ter que se levar de consideração. Já nesse insere, o bom desse tipo de associação, é que mesmo que a tensão ela seja variada entre os pontos, a corrente já não vai ser. A corrente, ela vai ser constante. Ó, ela é constante, ou seja, a mesma. Em todos os pontos. Tá vendo aqui? Porque, olha só, nesse resistor vai estar passando uma determinada corrente elétrica. Aqui também vai passar a mesma corrente elétrica. Por quê, gente? A corrente elétrica, ela tem a ver com fio, tá vendo? Aí, claro, se eu tiver dois fios, aí essa corrente elétrica, ela vai ter que se dividir, tá vendo? Mas se eu tiver só um fio, aí essas correntes vão ser iguais em todos os pontos. Beleza? Então, tensão elétrica varia, corrente elétrica vai ser constante. Aí, outro ponto também muito importante, que a galera, inclusive, acha que é o mais importante, mas não é. Para o Enem, o mais importante mesmo é essa teoria que está aqui. Você saber identificar qual dos tipos de associação que vai ter tensão variada, qual é o tipo que vai ter essa tensão sendo constante, e assim por diante. É a resistência que a gente chama de resistência equivalente. O que é que significa, Milena, essa resistência equivalente? Vai ser assim, ó. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 resistores. Eu não preciso botar esses 10 resistores de uma vez só. Se eu quiser, eu posso botar só um resistor. Aí eu vou ter que calcular a resistência equivalente. Ou seja, aquele monte de resistores juntos vão equivaler a um resistor de quanto? Tá vendo? A mesma coisa. Eu posso pegar um resistor muito grande
e eu posso fracioná-lo, tá vendo? Colocar em várias partes para que eu diminua o pedaço. É o que acontece, por exemplo, com um dispositivo móvel. Tipo celular, fone de ouvido, como o espaço é muito reduzido, o que os caras fazem é pegar aquela resistência clarinha muito grande e dividir em vários resistores pequenininhos. Aí a resistência equivalente, quando tiver em série, é só pegar todas as resistências e somar, viu? Ó. Vou pegar todas as resistências, soma, eu tenho aqui a resistência equivalente. Ó. Beleza? Então, isso aqui a gente viu quando a gente está falando de resistência, quando a gente está falando de associação em série. Já em paralelo, como é que vai ser isso aqui, gente? Então, o seguinte, tá? Você não vai ter, nesse caso... Eita. Deixa eu pegar aqui esse Ezinho e botar aqui. Pronto. Em paralelo vai ser um pouco diferente, porque aqui você já não vai ter mais esses resistores sendo ligados no mesmo fio. Deu para entender? Então, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Você vai ter um fio aqui, aí esse fio ele vai ter que se dividir, ó. Então, esse fio vai partir para cima, você vai botar um outro fio aqui em cima, ó. Tá vendo? E você vai botar um outro fio aqui embaixo, eu vou até mudar a cor. Tá vendo aqui, ó? Você vai ter que botar um outro fio aqui embaixo. Aí, nesses fios, a gente pode botar aqui uns resistores, ó. Tá vendo? Que, inclusive, gente, o resistor eu tanto posso representá-lo como sendo esse cabelinho aqui, tá vendo? Quanto como sendo esse retângulozinho. Mas é a mesma coisa, a questão da reprodução, ou a questão da representação não vai mudar, não, tá? É a mesma coisa. Aí, ó, podem perceber que aqui, ó, esse resistor 1 e o resistor 2, eles não estão ligados no mesmo fio. Porque você tem isso aqui, que isso aqui vai ser um nó, tá vendo? Aí, nesse nó que tem ali, se você for perceber, você vai ter dois fios, tá vendo? Vai ter um fio pregado no outro, é mais ou menos assim, tá vendo? Aí, nesse caso aqui, você vai ter essa associação sendo em paralelo. Aí, em paralelo, gente, as nossas características vão ser o seguinte, ó. Aqui, a tensão, que vai ser a DDP, ela vai ser constante. Tensão é constante. Constante. Então, se a tensão ela é constante, a corrente vai ser o quê? Variável. Muito bem, tá vendo? Variada. Porque percebam, gente, olha, vejam só, eu quero que vocês entendam isso, tá vendo? Ó? Porque percebam aqui, ó, vai sair desse fiozinho aqui uma corrente elétrica. Quando ela chegar aqui nesse fio, nesse nó que tá entre os dois fios, ela vai ter que se dividir. Parte dela vai para cima, parte vai para baixo, tá vendo? Ela tem que se dividir. Professor, ela vai se dividir por igual? Não. Porque para calcular como ela vai se dividir, vai depender da resistência. Porque, tipo assim, quanto maior for a resistência, menor vai ser a tensão elétrica. Lembra que tensão elétrica não vai ser a quantidade de elétrons que está passando? Aí, se a resistência for muito grande, vai passar poucos elétrons, tá vendo? Aí, consequentemente, aquela corrente elétrica vai ser menor, passando por ali, tá vendo? Beleza? Aí, quando a gente quer determinar aqui a resistência equivalente, quem lembra como é que a gente vai fazer para determinar? Você Era pode fazer 1 a sobre total 1 sobre REC igual a 1 sobre 1 sobre R1 R1. mais 1 sobre R2. E aí por diante. Isso aí, muito bem. Porque aqui eu posso ter, né, infinitos resistores, né? Mas aí se liga, olha, nesse cara aqui, ó, quando eu tô ligado em paralelo, eu tenho casos específicos. Olha, eu posso ter casos em que eu tenho apenas dois resistores. Não é isso, gente, ó. Eu posso ter um caso aqui que eu tenho 2 resistores, mesmo esses 2 resistores sendo diferentes, tá? Mas eu posso ter esse caso aqui, ó. R1 e R2, tá vendo? Você vai ter um circuito elétrico que você vai ter apenas 2. E muito bem, ela é isso mesmo. Então, ó, nesse caso aqui, nós teremos 2 resistores apenas. Aí, quando a gente tiver 2 resistores, dá para utilizar essa fórmula aqui, pô. Ó. O REC vai ser o produto dessas duas resistências dividido pela soma dessas duas resistências. Mas lembrando, não precisa decorar essas fórmulas não, gente. Se você souber... Olha, atentem-se sempre, Gabi, sempre se atente a aprender a aplicar a fórmula original.
que é 1 sobre REC. Aqui, claro, vai tornar a resolução mais rápida, mas na hora, você não tem que estar tentando lembrar de fórmula, não, entendeu? Você tem que pegar aquele negócio e tentar aplicar o original, que é muito mais fácil. E você pode também ter também esse caso aqui, ó, em que você vai ter vários resistores, mas esses resistores aqui, ó, eles vão ser todos iguais. Deu para entender como é, ó? Você vai ter esses resistores e todos os resistores aqui, eles vão ser de mesmo valor. Ó. Aqui eu estou botando 3, mas poderiam ser vários, tá, gente? Aqui, ó. Todos valendo o mesmo, tendo a mesma resistência. Quando você tiver vários resistores iguais, ó, essa REC vai ser calculada usando essa fórmula aqui, ó. Você vai pegar o valor de uma única resistência e vai dividir pelo número de resistores. Aí esse N vai ser o número de resistores. Nesse caso desse esquema que eu botei aqui, eu dividiria por quanto? Nesse esquema, 3, muito bem, tá vendo? Aí se eu tivesse 4, dividir por 4, assim por diante. Beleza? Diz aí se deu para entender. Deu, né? De boa, né? Massa demais, velho. Bora aqui para a gente poder passar e falar agora, gente, sobre uma parada que cai bastante e que muitas vezes as pessoas passam por cima, não querem nem saber de estudar porque tem preguiça, que é a parte aqui dos dispositivos, gente, ou também que a gente chama de instrumentos de medição. Olha, instrumentos de medição. Vou chamar só de instrumentos, tá? Ou também pode chamar de dispositivos. Aí nós vamos ter 2. Vamos ter o famoso amperímetro. Amperímetro, que no Enem sempre serão considerados instrumentos ideais, ou seja, amperímetro ideal, e também o segundo, que vai ser o voltímetro, também vai ser considerado um voltímetro ideal. Beleza, o que é que significa ser ideal, gente? É porque não vai ter resistência. Eles não vão mudar nada em relação ao cálculo do circuito. Mas a gente sabe que, óbvio, né? Na realidade, não existe nenhum tipo de instrumento de medição que seja, de fato, considerado limpo, entendeu? Ele sempre vai mudar alguma coisa ou outra, tá certo? Ou seja, não vai ser ideal. Tranquilo? Aí, vamos lá. O amperímetro vai ser o dispositivo responsável por calcular, gente, olha, a corrente elétrica. Enquanto o voltímetro, ele vai calcular a tensão elétrica. Aí, vamos lá. O que é que o Enem vai me cobrar? Vai cobrar de mim a associação deles. Tá certo? Então, veja, quando a gente estiver falando de amperímetro, sempre vai ligar no circuito, ligar em série no circuito. Professor, aí o que é que acontece se eu ligar ele em paralelo? Ele vai queimar. Simples assim. Queima, certo? Aí você vai ter também o voltímetro, que aí você vai ter que ligar em paralelo. Aí, em relação ao voltímetro, se você ligar ele em série, por exemplo, ele não vai calcular a tensão correta, entendeu? Ele vai calcular a tensão errada. Beleza? Aí você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó, gente. No circuito aqui, ó, deixa eu botar aqui. Deixa eu até fazer um quadradinho aqui, ó. Depois eu só apago, fica até mais fácil. Deixa eu mudar minha borracha aqui. Ó, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Botar aqui um resistor, botar aqui outro resistor, tá vendo, ó? R1, R2. Aí, minha gente, o amperímetro, eu vou ter que ligar ele assim, ó, por exemplo. Poderia ligar aqui, mas não é regra, não. Posso ligar em qualquer lugar, tá? Eu teria que ligar ele aqui, ó, por exemplo, ó. Tá vendo? Eu ligaria ele aqui, ó. Tá vendo? Porque eu ligaria ele em série, tá vendo?
Ligaria ele já seguido. Já o amperímetro, eu ligaria ele assim, ó. Presta atenção aqui, ó. O voltímetro, no caso, né, ó. O voltímetro eu ligaria assim, tá vendo, ó? Que ele estaria em paralelo. Ou também eu poderia ligar o voltímetro aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui ele também estaria em paralelo, tá vendo? Voltímetro sempre vai ligar em paralelo e amperímetro sempre vai ligar em série. Amperímetro vai ser para calcular a nossa corrente elétrica, enquanto o voltímetro vai ser para calcular a nossa tensão elétrica. Fechou? Bem simplesinho, né, gente? Fabrício, Oi, o amperímetro e voltímetro, como é aquele negócio de resistência interna, nula, infinita, o ideal? Não, não se preocupe não, que isso não vai cair não, porque nesse caso não é nem sempre vai ser considerado o voltímetro como sendo ideal, viu, Adilson? Não perca tempo vendo essa parte não, porque é muito específica, muito chata, e eu tenho certeza que você só vai se estressar, muitas vezes não vai entender muita coisa não. Alright. Beleza? Pronto, vamos lá então, para a gente ver aqui a próxima parte, porque assim, eu trouxe de uma forma bem, como é que eu vou dizer? Hoje eu trouxe o assunto trabalhando as partes mais específicas, e eu também agora vou dar uma aprofundada, tá, gente? Isso aqui, inclusive, vai ser um aprofundamento do que a gente já tinha visto. Sabe por quê? Nós não chegamos a ver nas nossas aulas esse tópico aqui, que foi o tópico de geradores, ó. Nós não vimos geradores, tá? Elétricos, porque eu disse para vocês que no curso em si, no decorrer do curso, a gente ia ver o que mais caía, e aí nas revisões era que a gente ia vendo esses assuntos que são assim, que caem com a recorrência média. Aí geradores é um deles, tá? Aí quando vocês escutam falar de geradores, tipo, o que é que vocês entendem por gerador? O que é que significa um gerador na concepção de vocês? Uma Fornece grande energia. faixa de energia. Como é? Fornece energia. Fornece energia. Uma caixa de energia que Uma guarda caixa de- energia, reserva. reserva energia, DNB é algo que gera a energia. Olha, vocês estão com o conceito quase correto. Mas, na verdade, quando a gente fala de gerador, gente, a gente está falando mais, sabe de quê? O correto mesmo, né? Deveria a gente chamar de transformador. Você sabe por quê? Porque gerador é todo dispositivo, muito bem, DNB, é todo dispositivo que converte uma energia em outro tipo. Tá vendo? Isso é o que a gente chama de gerador. Nesse caso, vai ser o conceito formal. Então, se o Enem te perguntar o que é que vai ser um gerador, você vai dizer que é todo dispositivo que tem a capacidade de transformar energia. Por exemplo, você tem placas fotovoltaicas. Você vai botar energia solar na sua casa. O que é que você está fazendo? Você está pegando a energia fotovoltaica, que é de fato a energia luminosa, e você está convertendo, transformando ela em energia elétrica. Tá vendo? Você pega a energia eólica. A energia eólica é você transformar a energia cinética do vento em energia elétrica. Então, você está fazendo uma transformação. Então, nesse caso, é um gerador. Cuidado quando a gente estiver falando de baterias, porque bateria, ela tanto pode ser um gerador, quanto ela pode ser uma coisa que a gente chama de receptor. Olha, ele falar assim, ó, gerador das usinas, muito bem, os geradores das usinas hidroelétricas, muito bem, pega a energia cinética e a energia potencial gravitacional da água e converte em energia elétrica, perfeitamente, isso mesmo, gente, tá vendo? Aí, quando a gente estiver falando de geradores, vai ser qualquer coisa que transforme necessariamente em energia elétrica, tá certo? Ó, elétrica. Vocês sabem por quê? Tipo, vejam, quando a gente diz assim que vai ser qualquer coisa que converta alguma coisa em outro tipo de energia, a gente pode dizer, por exemplo, uma chapinha. Uma chapinha pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Aí, nesse caso, você não vai ter especificamente um gerador. Você vai ter um resistor, tá vendo? Porque resistor, aí cuidado para não confundir, achar que, por exemplo, um resistor ele vai ser um gerador, porque não, tá? Resistor, ele vai ser todo o dispositivo que ele pega energia elétrica, ele vai transformar em calor, tá certo? Quando transforma em calor,
aquilo vai ser considerado um resistor. Beleza? Já gerador vai ser tudo aquilo que transforma a energia elétrica. Inclusive, ó, por isso que a gente não pode dizer que o gerador, Gil, seria, por exemplo, alguma coisa que vai armazenar. Porque o gerador não necessariamente vai armazenar. Deu para entender? Você pode, por exemplo, pegar alguma coisa e, tipo, usar naquele momento ali, entendeu? Pode jogar na rede sem você, de fato, armazenar. Tanto que hoje o desafio, gente, de você ter uma energia solar é justamente o armazenamento dela, porque é muito difícil armazenar. Certo? Sim. Aí, Não é? tipo, aqui em casa, não armazena, vai direto para Equatorial. Para a rede elétrica, né? Aí, tipo, é assim, a gente usa da Equatorial e devolve, no final do mês faz a conta. Aí, para você ver como é a putaria aqui no Brasil. Aí, tipo, fica lá salvo os créditos que você tem, tipo, quando você devolve mais que você gosta. Aí ele chegou avisando que tem um período, parece que é 6 ou 8 meses, que se, tipo, fica lá armazenado e não gasta, você perde os pontos armazenados. Eles fazem isso. Isso não é uma coisa da pessoa ficar puto. Puto demais, não é isso? É desgraçado, a pessoa já investe nisso. Para você poder usar suas coisas, tranquilo. Mas não é coisa de rico, mulher. Foi financiado. E é muito melhor, porque você pode fazer, tipo, você fica pagando todo mês a passada de financiamento. Quando você terminar, você não precisa pagar energia elétrica. Justo. E você só pode, no mês de chuva. Só no mês de chuva. Mas, e mesmo assim você tem o crédito de 3 meses, que aqui no Nordeste a gente sabe que não dura nem 3 meses o crédito chuvoso, né? Pois é. Então é muito, realmente isso é muito... É muito mais vantajoso. Por exemplo, aqui em casa tem 3 ar-condicionados, tem 3 outras coisas. Aí não podia ficar ligando as coisas, tipo, e aqui no meu quarto é um calor da bexiga. Se você não ligar o ar-condicionado, não tem como ficar. Aí, tipo, é um gasto de energia muito grande para ficar pagando para Equatorial. Para ter que fazer gato para eles pegar. É melhor pagar a parcela do financiamento, que um dia vai acabar. E vocês não precisam mais pagar nada. Concordo, Edson, concordo. E ainda mais está ajudando, de certo modo. E uma parcela. E, tipo, se você já tem um sistema, hoje em dia está muito barato você comprar uma placa solar. Justamente. O único caro mesmo é a primeira vez que você compra, que é o resto do equipamento para instalar, que vem o cabo, o inversor, o negócio que manda para Equatorial, a instalação, isso que é caro. Justo. E também a questão dos impostos que você tem que pagar inicialmente para poder você fazer para você poder usar a rede deles para lançar a energia lá, porque você paga também. E ainda tem toda uma putaria que você tem que ir para Equatorial, pedir permissão, fazer toda uma relação. Tudo isso é tudo uns 6 meses que você fica rodando desse jeito para chegar ao dia de instalar. E ainda depois de instalar, você tem que ainda ir lá para solicitar o negócio, roda ainda 1 mês. É uma sacanagem que faz com ela, é uma sacanagem. Eu fico revoltado com isso. Demais. Por mim, deveriam soltar uma bomba na Equatorial. Aqui, então, eu também. Aqui eu tenho meu ventiladorzinho, eu tenho meu ar-condicionado, mas eu nem digo muito, que eu não tenho coragem, não, porque meu bolso chora. Gerriane pediu para eu falar um pouquinho, de novo, sobre o conceito de gerador. Gerador vai ser todo dispositivo que vai transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Por exemplo, tu tem uma usina eólica, que aí você vai ter aquelas... não é hélice, não. Como é que fala mesmo? Os equipamentos? Transformadores? As turbinas, desculpa. Você vai ter aquelas turbinas, que aí o vento vai girar aquelas turbinas, ou seja, se a energia do movimento é energia cinética, né? Aí você está transformando a energia cinética do vento em energia elétrica. Então, isso vai ser um tipo de gerador, tá vendo? Isso que significa gerador. Beleza? É a transformação. É o processo de você transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. As termoelétricas também é um tipo de gerador, que você está transformando a energia térmica, o calor, em energia elétrica. Beleza? E também tomar cuidado, gente, com bateria de celular. Por quê? Bateria de celular tanto pode ser gerador, porque, tipo assim, ele está pegando uma energia química e está transformando em energia elétrica, mas também pode ser um receptor, né? Porque você pode ter um caso de eletrólise, e aí você está jogando, você está lançando corrente dentro dela. Tá certo? Tem que tomar cuidado com isso, viu?
Aí vamos aqui para a gente trabalhar, minha gente, o gerador. Aí o que eu vou usar aqui para representar um gerador vai ser uma pilhazinha, beleza? Eu vou usar uma pilha, ó, vou desenhar uma pilha. E aí essa pilha aqui, ó, ela vai ter um polo, que eu vou chamar, Jéssica, de polo positivo, que vai ser essa partezinha aqui mesmo, minha gente. Ó, deixa eu pegar uma pilha de verdade. Eu tenho minhas pilhas Duracell, que inclusive foram caríssimas. Depois eu descobri que tem uma marca chamada Elgin, que vende muito mais em conta. Mas enfim, ó. Tem essa pitinha aqui, tá vendo? Da Duracell. Aí esse pitinho que tá aqui, isso aqui vai ser o polo, sempre vai ser o polo positivo, tá vendo? Ó, da pilha. Enquanto aqui vai ser o polo que é negativo. Tá vendo? Ó. A gente, pilha também é um tipo de gerador, porque está transformando energia química em energia elétrica, tá? Aí, ó, você vai ter dois polos aqui, polo positivo e polo negativo. Aí, essa pilhazinha vai estar ligada aqui a um fio, tá vendo, ó? E esse fio aqui vai estar ligado, sei lá, a uma lâmpada. Inclusive, gente, na física, a lâmpada a gente representa assim, ó, como uma bolinha e um X. Vocês sabiam disso em sistemas, em plantas, toda lâmpada vai ser considerada isso daqui, ó. Eu me confundia muito na época da faculdade, que o professor às vezes botava umas plantas de umas casas lá. Eu ficava assim, inferno, eu tô fazendo o quê? Eu uma vez botou a gente para desenhar isso, eu tô fazendo, eu jurando, uma raiva danada, eu disse, certeza eu tô fazendo a porra de um curso de arquitetura. Eu nem de desenhar gostava, nunca gostei. Eles ficavam botando a gente para desenhar esse circuito elétrico difícil, inclusive. Mas isso aqui é o que vai representar. Uma lâmpada, tá vendo, ó? Uma lâmpadazinha. Aí, ó, essa lâmpadazinha tá ligada aqui a essa pilha, tá vendo? Só que, minha gente, percebam, essa minha lâmpadazinha, ela não vai ter que consumir uma determinada quantidade de tensão elétrica, não é isso? Porque você vê, né, tipo, tal lâmpada, ela é, sei lá, tipo, ela é 220, ela é 120, ela é 200, ela é 110, não é isso que a gente diz, né, que ela é? Ou então, se for uma lâmpadazinha pequenininha, você diz, uma lâmpadazinha de 2 volts, né, a gente costuma dizer, porque é o tanto que ela vai consumir. Mas vocês estão vendo essa pilha aqui, ó, essa pilha? Gente, não existe na face da Terra. Mano, não é isso, velho. Mano, é isso. Não, eu nunca aceitei, não, velho. Mano, eu não aceito, não, é sério. Ó, tá aqui, pessoal. Nessa pilhazinha aqui, vocês podem perceber que nunca vai existir um gerador que é ideal. O que é que significa, Denis, o gerador ser ideal? Significa que é o gerador que vai transformar 100% daquela, ou seja, vai converter, né, 100% daquela energia em energia elétrica. Nunca vai ser assim. Parte da energia elétrica vai ser dissipada em forma de quê? Quem lembra? Parte da energia é dissipada em forma de quê? Calor, muito bem. Aí a gente precisa considerar esse calor que é dissipado. Porque vocês vão perceber, depois peguem qualquer pilha aí, ó, na casa de vocês. Vocês vão ver que as pilhas, elas vão variar entre 1,5, no caso, entre 1,2 e 1,5 volt. Ou seja, cada pilha vai ter essa tensão. Essa minha aqui, ela já mostra a tensão dela em si, tá vendo? Ó, que vai ser 1,2. Mas tem pilha que vem dizendo que é 1,5, tá certo? Mas vejam, ela vai ter 1,5, mas ela não vai fornecer 1,5. Porque parte disso, minha gente, vai ser perdida em forma de calor. Porque aqui dentro dessa pilha, a gente vai ter uma resistência. Vocês estão vendo aqui, ó? Vai ter uma resistência interna. Aí essa resistência interna a gente vai ter que considerar, tá certo? Aí percebam, essa lâmpadazinha aqui, ela também vai ter uma resistência Rzão. Aí olha só, toda vez que a gente for representar Rzinho, a gente está falando da resistência do gerador, que é da pilha, da bateria. Quando eu falar de Rzão, eu estou falando da resistência do circuito mesmo em si, do equipamento, tipo da lâmpada que você ligou, do chuveiro, da chapinha que você ligou, entendeu? Naquela bateria ou naquele gerador ali em si. Beleza? Aí por quê, gente? Parte dela vai ser queimada, vai ser gastada, ou seja, vai ser dissipada em forma de calor. Aí essa parte que está indo para o sistema, a gente costuma dizer que o que está indo para o sistema de fato, né? Vamos supor que você tivesse aqui uma pilha de 1,5 volt.
Podem olhar aí depois que as pilhas da casa de vocês vai estar lá dizendo que é 1,5 volt. Mas esse 1,5 volt, ou então no caso da minha aqui, que é 1,2, isso aqui vai ser o que a gente chama de força eletromotriz, que a gente chama de FEM. Tá vendo? É o famoso FEM, força eletromotriz. Ó. Deixa eu botar o nome aqui. Força eletromotriz. Ou seja, vai ser a tensão máxima que essa pilha ela vai gerar, que a bateria vai gerar. Mas veja, não é porque ela está gerando essa quantidade que ela vai conseguir jogar no circuito essa parte. Tudo isso, porque parte dela vai ser queimada. Vai ser dissipada, desculpa, em forma de calor. Tá vendo? Que aí vai ser dissipada por conta dessa resistência. E vocês sabiam que o que acontece quando você compra qualquer dispositivo que ele seja recarregável, né? Quando você faz o processo de eletrólise, você força a entrada de energia lá, né, no caso de corrente elétrica, o que você está fazendo é transformar, ou seja, pegar um certo metal que estava reduzido, no caso estava oxidado, e você vai reduzir. Mas você sabia que nesse processo de oxidação e de redução, parte desse metal vai ficar pregado na resistência. Aí, se ele está pregando na resistência, essa resistência está ficando cada vez mais grossa, maior, tá vendo? Aí, por isso que a gente diz que quando você carrega muito uma pilha ou uma bateria, ela se desgasta. Aí chega um momento que a gente costuma dizer que ela está viciada, né? Mas, na verdade, o correto não é dizer que está viciada, porque essas baterias novas, tipo bateria de lítio, ela não vicia. Né? Ela vai simplesmente se desgastar. Aí esse processo de desgaste, gente, é quando essa resistência ela fica muito alta. Aí quanto maior é a resistência dessa pilha, dessa bateria, mais calor, mais energia ela vai dissipar, ou seja, mais energia ela vai perder, entendeu? É o que acontece. Isso é bem interessante, inclusive. Aí vamos supor que o cara queira lá que vocês determinem qual que vai ser... Eita, pronto, ativou. Qual que vai ser a tensão elétrica que vai chegar nesse dispositivo? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dizer que a tensão elétrica que chega ao dispositivo vai ser a FEM, isso aqui, gente, é a força eletromotriz, tá? Inclusive, essa letra aqui a gente chama de epsilon, tá certo? Epsilon. Epsilon é uma letra, tá certo? Grega, que a gente diz que é a força eletromotriz. Professor, Beleza? Oi. ele vai sempre dar, né? A fêmea. Sempre, sempre, viu? Fique tranquilo. Que Emerson Luca, Epsilon, maluca, R vezes I. Tá vendo? Ô, Lulu, no caso dessa pilha minha que tá aqui, ó, que é de 1,2, tá vendo aqui? Isso, Epsilon, isso mesmo, Ellen. Que é 1,2, esse 1,2 seria esse Epsilon aqui, tá vendo? Seria essa força eletromotriz. É como se fosse a DDP da pilha, entendeu? Olha, Denise, repreendendo. Mas é isso, tá vendo? A força eletromotriz, é isso. Beleza? Aí essa força eletromotriz, ela vai ser dada em volts também, tá? Em volts. E essa U aqui, esse DDP, também vai ser dado em volts. Se liguem nisso daqui, tá certo? Beleza? E é isso. Olha só, isso é bem interessante, inclusive, né, gente? Essas questões relacionadas a geradores. Inclusive, vocês sabiam o que é que acontece, minha gente? Quando vocês ligam, pronto, vamos supor, eu tenho aqui duas pilhas, ó. Eu vou ligar duas pilhazinhas. Aí eu vou ligar essas pilhas aqui, ó. Eu vou ligar essas duas pilhas aqui dessa forma aqui, tá vendo? Inclusive, gente, nós teremos as associações de geradores também. Daqui a pouco a gente estuda elas, tá? Mas só que é uma coisa bem interessante. Vamos supor que eu tenha duas pilhas ligadas assim, da forma correta, e uma pilha ligada assim, ó, a esse conjunto todo, tá vendo? Ó. E aqui essas pilhas vão estar ligadas, por exemplo, a um dispositivozinho aqui, ó.
Tá vendo aqui? Sabe o que é que vai acontecer com isso, gente? Vocês estão vendo essa FEM, que é força eletromotriz. Vamos supor que cada uma dessas pilhas aqui tenham 1,5 volts. Ó, 1,5 volts. Se a gente for perguntar quanto que está chegando nessa pilha aqui, ó, de DDP, sabe o que é que vai acontecer? Vocês estão vendo aqui, ó, que você tem um positivo ligado com outro positivo. Toda vez que você tiver um positivo ligado com outro positivo, ó, essas forças eletromotrizes, elas vão se anular. Tá vendo? Então, essas duas pilhas, ó, é como se elas não tivessem existindo no sistema. Aí, nesse caso, vai estar chegando quanto aqui, nessa pilha? 1,5. Muito bem. Fabrício, veja bem. Mas quando elas estão assim, não é como se também se fosse um fusível que queimou, aí não passaria a corrente? Só, Edilson, se você considerar, só se você estiver considerando que essas pilhas não, como é que se diz? Só se você estivesse considerando que não haveria passagem de corrente elétrica. Mas, normalmente, Edilson, nas questões teóricas, a gente estaria considerando que estaria passando, viu? Mas na prática mesmo, não estaria. Era como se tivesse queimado mesmo, viu? Era como se não tivesse corrente elétrica e nem tensão elétrica passando. Mas na teoria a gente diz que tem, viu, Edilson? Na teoria a gente fala que passa. Beleza? Tem que tomar cuidado, viu? Alright. Na teoria você considera, na prática não. Aí bora estudar aqui a associação desses geradores, é a última parte. Graças a Deus. A associação de geradores. Mesma ideia. Quem entendeu de resistores vai entender de geradores também, tá? Porque, veja, ó, quando nós temos dois tipos, adivinhem quais serão esses dois tipos. O primeiro é qual? A associação em série. Muito bem, tá vendo? Minha gente, em série vai ser assim, ó. Quando o positivo estiver ligado com o negativo, tá vendo? Positivo com o negativo, ou seja, você tem duas pilhas, vê se vocês vão entender isso, ó. Vocês têm duas pilhas aqui. Deixa eu botar aqui as duas pilhas. E você percebe que o positivo de uma pilha está ligado ali com o negativo da outra pilha, ó, tá vendo? Ó, quando você tem esse caso aqui, você vai dizer que essa associação aqui delas é uma associação em série. Beleza? Porque o positivo de uma está ligado com o positivo da outra. A gente diz que essa daqui é uma associação em série. Aí, nessa associação em série, minha gente, as características dela vão ser as seguintes. Vejam só. Nessa associação em série, a corrente elétrica que vai percorrer o circuito inteiro, ela vai ser constante, igual era o outro. A associação de resistores. Beleza? Mas o que vai mudar aqui, ó, vai ser a DDP, ou seja, a tensão. A U não é constante. Beleza? E aí, como é que eu vou calcular o total? A U não, desculpa, gente. A força eletromotriz, né? Porque eu estou falando de gerador, né? A força eletromotriz, ela não é constante, tá? Ela vai ser variável. Como é que eu vou calcular a força eletromotriz total? Eu vou calcular assim, ó, pegando a força eletromotriz da primeira e somando com a força eletromotriz da segunda, com a terceira e assim por diante, tá vendo? Então, vamos supor, gente, eu pego, ó, eu vou dizer para vocês aqui que eu vou ter pilhas com 2,5 volts cada uma, por exemplo, tá? Pilhazinhas com 2,5 volts. Gente, se eu ligar 10 pilhas em série dessas mesmas aqui, qual vai ser a força eletromotriz total? 25. Uhum. Beleza? Aí, ó, deixa eu ver se tem mais outra coisa. Pronto. Não, é só isso mesmo. Então, ó, a gente sabe ali que a corrente elétrica é constante e a nossa força eletromotriz vai variar. Já em paralelo,
Peraí, volta aí ligeirinho, rapidinho. Aqui, Tá certo, certo. certo? Deixa eu botar aqui, ó, paralelo. Já em paralelo, como é que a gente vai fazer para identificar? Porque sempre vai estar ligado positivo com positivo, negativo com negativo. Tá certo? É isso aqui que vai acontecer. Gente, inclusive, cuidado, tá? Quando tiver caso de questões de associação de geradores, eles costumam perguntar assim, tipo, quando é que vai ser perigoso um caso? Gente, lembre-se que quando você leva um choque, o que vai determinar o impacto daquele choque não vai ser a tensão elétrica, não, viu? Aquele circuito pode ter, sei lá, 1000 volts de tensão. Mas esses 1000 volts não vão como é que eu vou dizer? Não vou representar nada em termos de perigo, entendeu? Você não consegue comensurar se algo é perigoso ou não. Vai ser perigoso, na verdade, o que vai definir a periculosidade é a corrente elétrica, tá certo? Quanto maior for a corrente elétrica, mais perigoso e mais prejudicial aquela descarga elétrica é para o nosso corpo, viu? Inclusive. Então, ó, vamos supor, se a gente for conferir, ó, se a gente for comparar aqui, uma associação que é em série, em que a corrente dela é constante, ou seja, você pode ligar 10 pilhas iguais. Se você tem que cada pilha sei lá, 0,5 ampere, por exemplo, o sistema inteiro vai continuar com 0,5 ampere, então vai continuar com a corrente muito baixa. Enquanto, desculpa, se você ligar, né, várias, com 0,5 ampere, desculpa, e ela tiver em série, aí você vai ter que multiplicar por 10, tá vendo? Se você for calcular essa criatura. Ou não, essa criatura que vai estar igual, né, gente, na verdade. Porque ela é em série, né? Em série, a única coisa que vai mudar é a coisa, né? No caso, a corrente, ela é constante, né? Aí, na paralelo, já é de outro jeito. Ó. Você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Vai ter essa pilhazinha aqui, junto com essa pilha, uma do lado da... Normalmente, a gente bota uma do lado da outra. Mas não é regra não, tá, gente? Não é regra botar uma do lado da outra, não. Se liguem nisso, ó. Mas a gente vai ter assim, ó. Tá vendo? Positivo com positivo, negativo com negativo, tá vendo? Ó? E aqui assim. Positivo tá ligado com positivo, negativo tá ligado com negativo. Mas a gente vai fazer umas hoje, viu? Não se preocupe, não. Aí a gente vai ter as seguintes situações, minha gente. Ó, ai meu Deus, cadê? Eu botei 1 e 2. Nisso aqui, a corrente agora, ó. A corrente, ela é variada, tá? Ó, a corrente, ela é variada. Enquanto nessa 2 que tá aqui, ó, a segunda, vai ser em relação à força eletromotriz. Nesse sentido, a força eletromotriz, ela é constante. Beleza? Se a gente pegar, tipo, 4 pilhas de 1,5 volt e ligar todo mundo junto, não vai mudar nada, vai continuar as mesmas 1,5 volts. Beleza? Gente, o que tinha era isso daqui, tá certo? Em termos de conteúdo com aprofundamento. Aí agora a gente vai partir só para as questões. Tá vendo? O que tinha para passar era isso. Vocês estão aqui com o conteúdo completo, viu? Completo, completo, completo. Não tem nem o que reclamar. A galera depois não conseguir responder nenhuma questão. Deixa eu botar aqui o nosso slide. Com as questões eu tô falando, viu? Vamos andar, Ana. Fica tranquila, viu? Ai, não, Dani, não diga isso, não. Por favor. Fale que você gostou, nem que seja por pena de mim. Gostou? Diga que gostou, nem que seja por pena. Ah, tá, mas foi pelo... Ô, Dani, eu não vou dizer pra você que eu não entendo, não, porque eu fiz esse simulado, era 5h30 da manhã, eu acho. Nossa, eu fazendo assim, os olhos pregados ainda. Pregados.
Os olhos estavam pregados, velho. Ainda era, acredita? É, pra, pra oxigenar, né? Não, eu faço logo. Eu sempre faço assim. Eu. Ano passado eu fiz natureza quase toda. Eu deixei matemática para o final. Eu faço logo uma toda, gente. Mas é porque cada pessoa, né? Eu me cansava menos. Mas assim, eu fazia tipo biologia e química toda. Aí já física para o final, fazia assim. Entendeu? Ia alternando entre física e matemática. Igual, né, para eletrodinâmico. Ai, que delícia, velho. Qual a primeira questão? Carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são esse daqui, ó. O carregador tem uma entrada de 100 volts até 240. Aí ele vai pegar esse carregador 200 mA e vai ter uma frequência de 50 a 60 Hz. E a saída, ou seja, tem que lembrar, a entrada vai ser a tomada desse carregador, ou seja, o plug dele, né, onde você vai botar na tomada, vai entrar esse de energia. E vai sair para o dispositivo, né, para o que você está recarregando, vai sair aqui uma tensão de 5 volts e 1000 mA. Aí a bateria, que vai ser recarregável, ela tem 1,5 volt e tem 4.000 mA. Aí ele pergunta aqui, usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada em hora é de quanto? Vamos lá, primeira coisa é saber, identificar. O que é que ele quer que eu determine? A quantidade de energia necessária da bateria recarregável. Muito bem, ó, que é o tempo. Aí note, nesse tempo, ele me passou, já vou dizer para vocês, carregador nunca considera entrada. Porque a entrada, gente, é isso daqui, pô. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? A entrada, você vai botar na tomada. O que está saindo, meu amor, é o cabo, tá vendo? Ó, que vai entrar no seu dispositivo. Aí a saída é o que me interessa. A entrada, pouco me importa. Pode entrar o que for. Aí vamos lá, dessa saída aqui, ó, do carregador, identifiquem para mim, por favor, o que é que vai ser esses 5 volts. Tensão. Muito bem, a tensão dele. Aí eu não sei nem se vai usar, viu? E esses 1000 mA? A corrente. Muito bem, tá vendo? 1000 mA. Perfeito. E da bateria recarregável, identificar aqui para mim, é disso que é que vai ser cada coisa. 1,5 vai ser a tensão e 4.000 mA vai ser a corrente. Vai ser a corrente, aqui está mAh. Isso. Não, a mAh não, vai ser energia. Isso aí, muito bem. Que é o quê, né? Isso. Muito bem, tá vendo? 4.000. É que eu só vi um miliampere. Ó, aí, vamos lá, ele me deu o U e o Q. Eu vou usar qual fórmula, se eu quero saber o tempo? Potência. A da potência? É porque dá para fazer uma trocazinha misturando as duas. Não, dá, mas não precisa não disso. Quando eu tenho corrente elétrica e tenho a carga elétrica, qual é a fórmula que eu uso? Corrente elétrica e carga elétrica ao mesmo tempo. E é igual a K sobre delta T. Não, desculpa, I I é igual a E E vezes T. sobre delta T, não é isso? Delta T. E Q é igual a I vezes T. Muito bem. Aí, deixando o Q de um lado da igualdade, eu fico assim, né? I vezes delta T, tá vendo? Agora eu vou fazer, então, ou seja, toda vez que ele me der a carga elétrica e quiser saber o tempo, usa essa fórmula. I é igual a Q sobre delta T. Aí deixa Qzinho de um lado, passa para o outro, tá vendo? Aí no lugar do Q eu vou botar o Q aqui? Quem? 4 né? vezes... Não, porque você pode... Não, ó, porque, perceba, vai dar no mesmo, né? Ela tá em miliampere e esse cara tá em miliampere também, aí nem precisa, tá vendo? Porque iria cortar, se eu botasse 10 a terceira de um lado, 10 a terceira do outro, no caso a menos 3, né? Cortava. Aí tudo isso igual a I, quanto é que vale o I? 1000. 1000, muito bem.
Tudo isso vezes o ΔT. Quanto é que vai dar o ΔT aqui, então? 4. Muito bem, 4. Aí isso aqui vai ser 4 horas, né? Porque aqui está em horas, ó. Letra C de casa. Bem de boa, né? Bora fazer mais outra? Passar, viu? Ó. Letra C de Coulomb. Muito bem. Olha, a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é quanto? Então, vamos lá, olha, ele deu a corrente elétrica e quer saber o tempo em minuto. Qual é a fórmula que eu vou usar? I igual a Q sobre ΔT. Muito bem. Tá vendo? Como é que eu faço para encontrar o quê? Quem é que vai ser o quê? O quê vai ser 11,1, 4.400 ou 48,84? 48,84 watt-hora. Eu juro pra tu que eu vi 44. Foi. Não, ó, se liga. O que não vai ser a carga elétrica? Sim, não, eu tô dizendo que esse 48, 44, né? Isso aí. eu tô lhe dizendo que eu vi o 48,84, para mim foi 44,44. Ah, tá. Vixe, a minha dicção é horrível, velho. Não, minha vista. Ah, foi? Então, no lugar do I, eu boto o que aqui no lugar do I? 2. 2, muito bem, tá vendo? 2 igual a... Agora, vamos lá, no lugar do que? Eu boto qual? 44,84. Por que 44,84, Dilson? Lembra, o que vai ser a quantidade de corrente elétrica. A corrente elétrica, Dilson, é sempre ampere-hora, miliampere. Tu tá vendo isso aqui? Tu tá vendo aqui? Watts-hora, isso aqui é energia. Ó, mas energia não vai se levar em consideração, não. É sempre a carga elétrica, tá certo? A carga dela que vai ter ampere com alguma unidade de medida de tempo. Beleza? Então, esse Q aqui vai ser de 4.400 miliampere-hora. Mas vejam aqui comigo, a corrente foi passada em qual unidade? Ampere. Pode ter miliampere aqui? Não. Aí tem que ficar 4.400 vezes quanto? 10 a menos 3. Muito bem, tá vendo? Aí agora sim virou ampere-hora. Aí você só tem que tomar cuidado nisso, viu, gente? Eita, desculpa. Aí vai ficar assim, ó, igual a 4.400 vezes 10 a menos 3, tudo isso dividido pelo ΔT. Vou mandar esse ΔT para cima, multiplicando, viu? Fica 2 ΔT igual a 4.400 vezes 10 a menos 3. Aí ΔT vai ser igual a quanto ali? A 4.400 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Muito bem, que dá 2.200, né? Isso. Vezes 10 a menos 3. Aí, multiplicando ali por 10 a menos 3, eu vou encontrar quanto no final? 2,2. Muito bem. E o tempo vai ser encontrado em quê? Em hora. Muito bem. E a resposta ele quer em quê? Minuto. Aí, como é que eu faço para transformar de hora para minuto? Multiplica por 60. Muito bem, tá vendo? Que vai dar basicamente 22 vezes 6, vai dar 132, né? Isso. Façam aí. Muito bem. É porque Letra C de eu casa. entendi, eu tô Tu confundindo. entendeu? Porque eu resolvi, não foi nessa fórmula direto. Eu usei a fórmula de potência, tá entendendo? Aí quando eu usei a fórmula de potência, eu usei 48,84 watt-hora. Aí sim, é verdade. Aí sim. Ó, perdão, a potência de 10, ele vai ser no Q ou vai ser no I? Tanto faz, Ellen. Tanto faz. Se você botasse no I, deveria ser 10 elevado a 3. Positivo. Tá certo? Porque 2 ampere é a mesma coisa que 2.000 miliampere.
Tá certo? Olha a próxima. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 a lei de Ohm. No caso, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e os comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente, com a mesma unidade de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, ou seja, gente, vai ser todos os fios têm a mesma resistividade, tá? É todo mundo feito basicamente do mesmo material, é isso que ele está dizendo. Aí, ó, uma aproximação confirmada pelo estudo. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são de quanto? Ô, minha gente, olha, o cara aqui está comparando área, comprimento e, no final, a resistência elétrica. Qual é a fórmula que a gente usa para comparar? Rola. Muito bem, tá vendo? Eita. Tá vendo? Gente, como as resistividades são iguais, esse ρ que tá aqui não vai mudar nada, tá vendo? O que a gente tem que fazer é o quê? Para determinar essas resistências? Substituir, né? Olha, para o fio 1, vai ficar como? A resistência 1. 9. Oh, desculpa. Vai ficar 312 dividido por 9. Muito bem, porque eu vou pegar o comprimento, que é 312, vou dividir pela área, que é 9. Tá vendo? Vai dar aproximadamente 34, né, Ellen? Valeu. Aí, segunda, a resistência 2, ó. Vai ficar como a resistência 2? 47 sobre 4. Muito bem. Façam aí para ver quanto é que vai dar. 11, É 11, uns quebradinho. Vamos botar aproximadamente em 11, né? A terceira, resistência 3, ó. 54 sobre 2. Que dá? 27. Muito bem. A quarta. 106 sobre 1. Pronto, bora organizar em ordem crescente. Como é que fica? Quem vem primeiro? 11, Muito R2, bem. Isso, depois. R3, R1 e R4. Muito bem. Onde é que tem essa alternativa? Letra C. Não, Muito B. bem. Essa é B. É C mesmo. É C. Muito bem. Vocês estão vendo, ó, como é importante saber a segunda lei de Ohm? Que ela cai sim. A gente pode acreditar não, porque às vezes o pessoal faz a análise, gente. Tipo, em algumas eles consideram as provas PPLs e as segundas aplicações, e as terceiras, outras eles só fazem aplicação, só consideram a aplicação Eu regular. estava analisando as PPL, assim, tem umas questões difíceis, mais fáceis, mas eu achei no geral mais fácil. Eu achei, eu normal. sempre acho. Também é do seu, acho também, viu? Mas Por tranquilo. que é tá? que os presos arrumam emprego? Acho que foi assim que a Sujane von Schmal entrou na faculdade. Foi, eu tô achando que ela vai passar no concurso, que ela vai prestar um concurso para, acho que é defensora pública. Mas ela pode, se é que ela não tem mais réu primário. Pode, porque ela pagou. Meu Deus. Eu acho que se eu fosse colega de sala dela, eu ia virar amigo dela só pra eu perguntar aí, velho, por que tu fez isso? Eu acho que eu faria isso. Ela te respondendo depois, te dando um fim. Mas por isso, pelo mesmo motivo que eu vou lhe matar. Eu também acho, assim, algumas questões são bem, né? Eu acho que o Enem deveria ser, eu vou fazer uma petição, eu quero que vocês assinem, que eu vou pedir para que o Enem ele tenha a mesma dificuldade que o INSEJA. Era doidinho. Nunca vi o ensino, seja fácil mesmo. É muito isso. Isso aqui é assunto mais de fundamental, né? Ensino médio é mais... Acho que mais fácil, são menores as questões. Não, aí já pensou ele? O tipo de amigo que mataria por você, teoricamente, né? Ó, outra questão. O choque elétrico, o choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação de cargas elétricas depende da resistência do material.
Para o corpo humano, essa resistência varia de 1.000, quando a pele está molhada, até 100.000, quando a pele está seca. É uma pessoa descalça levando sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente, cadê? E acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Ó. Inclusive, depois eu vou pedir para a GRN fazer um teste na casa dela. Lavar como é que se diz? Lavar o terreiro da casa dela. E ela vai botar um fio decapado no chão e vai jogar água e ela vai estar descalça. Para a gente poder ver a reação do que é um choque em um animal. Tá certo? Eu vou ver se eu peço para ela fazer isso. Tu faz depois, viu, GRN? Aí tu grava e manda pra gente, tá? Porque ela eu não consigo mais fazer, pedir para ela fazer, porque ela fez uma vez, aí ficou com um problema mental, tá certo? Não, amor, eu não vou fazer, porque não tem por que eu tá fazendo isso, que eu tenho mais o que fazer, no caso. Você é que precisa fazer, para ver se você cuida mais da sua vida e deixa a mim em paz. Porque você é uma pessoa que parece que não tem nada para fazer em casa. É a pia cheia de louça, o balde de roupa suja cheia de calcinha, tudo dura, e fica dando na minha vida. Aí, ó, qual a intensidade máxima? Ah, não, depois eu falo. Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Oxe, velho, ele deu aqui, ó. Nesse caso, a pessoa estava molhada. Se ela estava molhada, a resistência era quanto? 100.000. Não, só estava molhada. Aqui, ó, quando a pele está molhada, até 100.000. Não. Ah, tá, desculpa, eu li. Eu que eu li começo por baixo. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1.000 quando a pele está molhada e até 100.000 quando a pele está seca. Pra você ver parece como... aquele povo. Ei, pra tu ver, bicho. Tá ligado? Bicho, pra tu ver como minha vista está terrível. Eu enxerguei esse meio, mas o de cima eu só vi um borrão preto. Olha a tensão tá elétrica. Péssima, bicho. A tensão a 120, pelo menos isso eu enxerguei. Bem. Aí, ó. Ele Pois deu R e quer a corrente elétrica. Qual é a regra? Qual é a fórmula? U é igual a R vezes Z. Muito bem. Tá vendo? Aí vamos lá para a gente fazer só a substituição. Olha, o I vai ser, gente, basicamente 120 dividido por 1.000, né? Esse Isso. 1.000, eu não posso transformar ele em base 10. Fica 10 elevado a quanto? A 3, né? Isso. Aí, se eu subir ele para lá, ele fica como? Positivo. Ou negativo, desculpe-me. Isso. Muito bem. Aqui eu tenho um ampere. Esse 10 a menos 3 não pode ser o miliampere? Ó. Acabei de bom. Gente, eu vou, inclusive, ver se eu ministro um aulão essa semana sobre venenos. Aí eu quero convidar a Ellen e Geriane para fazer parte do grupo de teste. Pode ser? Aí eu vou trazer veneno de rato, veneno de cobra, veneno para cupim. Ela mora no esgoto, menino. Ela já tem resistência a essas coisas. É verdade, né? Que eu ouvi dizer que ela estava usando a droga K. Geriana ainda usa droga K? Geriana? Ou tu já parou? Ô, Gabi, Geriana ainda tá usando droga? Ou ela já parou? Ei, Não. Desculpe. Eu só falo. Desculpa, Geriane, mas seu nome tá parecendo com o nome da fanfic de Fabrício da menina presa. Desculpa, É ela mesma que tá presa. Ela tá presa. Ela tá presa. Ela enfim, vendia umas coisas ilícitas. Ei, inclusive, você tem a perninha? Eu ganhei um aluno por causa de Edilson e de Geriane. Geriane, porque ele tá doidinho para conhecer que ele faz um trabalho lá ele estuda na Unicamp. Ele estuda na Unicamp, ele estuda na Unicamp, ele faz administração lá na Unicamp.
Aí ele está fazendo uma pesquisa sobre a questão da educação financeira das pessoas que estão encarceradas. Aí ele falou que queria fazer uma pesquisa com Gerriane, porque é muito difícil, né, encontrar mulheres presas e que saibam ler, escrever e tal. Ei, mas até hoje eu não me conformo de ele ter encontrado no Instagram. Ele vai assistir a aula depois, viu disso? E aí, amigo? É porque realmente uma habilidade investigativa muito, muito boa. Ei, não foi, foi incrível. Eu não conseguiria, eu jamais teria a rapidez que nem ele. Eu também vai não. encontrar alguém. Não Também teria não. essa rapidez. Eu também não, ele encontrou rápido. Ei, que bom, mostra que Edilson fala bastante na aula, ele já viu... Gente, não significa assim, porque nas aulas mostra o quê? O nome de Edilson, o nome do meio. E ele tem Fabrício, ele só foi na conta de Fabrício, pesquisou o nome e até achado. Não, mas vamos e convenhamos. Você teria coragem de mandar assim, do nada para alguém, se conhecer a pessoa? Mas eu tenho que ser muito desenrolado para fazer isso. Porque eu não teria coragem. Edilson, você não tem noção do que eu já fiz. Minha filha, a única vez É que eu já verdade, mandei DNB tem um mensagem. nome em comum, né, DNB? É verdade, ó, DNB, Gerriane. Acho que é mais fácil porque não é um nome muito comum, são nomes muito comuns. Mas, peraí, Edilson, eu acho um nome que não é tão comum, Não. se for comparar com o das meninas, né? E outra, eu só fiz isso. A única vez que eu já fiz isso foi quando eu comprei naquela loja. Não sei se eu já te falei, que eu comprei um kit super estranho e ninguém me respondia. A loja tinha sido debitado do cartão. Eu mandava mensagem, não funcionava, não tinha, o número não existia, o e-mail da loja não existia. Aí eu fui na publicação da loja, mandei um monte de mensagens esculhambando nas publicações da loja, dizendo que era tudo roubo. Que de que, Edilson? Era ó, pra você ter noção. Era um tênis, que era para ser tipo um corre, tipo parecendo um Corre 3, um smartwatch e um fone, tudo isso por R$200. Não, não, aí a culpa não foi dele, não, a culpa foi sua. Aí eu comprei, eu achei muito estranho, só que aí eu comprei porque eu vi o povo dizendo que comprou e chegou, eu vi o povo falando, eu olhei, aí eu achei, não, vai chegar. Aí eu comprei e debitou, passou mais de 2 semanas e nada de ser enviado. O código só dizia nem postado estava. Aí eu me desesperei. Aí eu entrei no site e liguei. Não, o número só dava que não existia. Tinha CNPJ, mas o e-mail não funcionava o site para mandar mensagem. Aí eu mandei mensagem no direct, não me responderam. Botei um monte de publicação. Se você olhar agora, é Brasil Store, uma coisa assim. Tá lá minhas publicações, tudo, um monte de publicação falando mal. Não comprem, é roubo, é roubo. E aí ninguém me respondeu. Aí eu achei a menina do marketing que estava lá marcado, o Instagram dela. Aí eu entrei e falei com ela. Eu disse, desculpa estar falando assim para você, mas tarará, 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 tarará. E eu vou entrar no Ministério Público e vou fazer uma denúncia, porque isso é uma quadrilha. Aí a menina me bloqueou e eu recebi o estorno. Eita sorte da azul, mas essa foi a única coisa que eu fiz assim, porque era uma questão de... Mas era necessário. Porque era 200 conto, 200 conto é brincadeira. Era honra mesmo. Era honra. Aí sabe o que é pior? Eu entrei, eu vi nos comentários todo mundo dizendo que tudo bem. Aí eu pensei, eu vou olhar nas que, tipo, quando você é citado numa publicação. Aí eu fui olhar e era o povo falando mal, dizendo nunca chegou. Porra! Eu devia ter olhado, não pensei, olhando os comentários, o povo tudo dizendo que chegou maravilhoso e tal. Minha irmã já levou um golpe mais ou menos assim. Uma mulher. Mas só que ela não conseguiu o estorno, então ela fez o pagamento via transferência. Eu vi por isso que se paga assim. Por isso que se paga no cartão, que dá para receber o estorno. Justo. É isso, pô. Não pode pagar assim, não. Não. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem conduzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é quanto? Vamos lá, ele quer potência. Qual é a fórmula da potência? É sobre T. Muito bem.
Que pode ser pio também, né, Lulu? Pode ser também. Muito bem, tá vendo? Então vai ficar assim, ó. O I vai valer quanto, o I? 2? 2, muito bem. E o U vai valer quanto? 600. Isso aí, 600. Então, nesse caso, vai dar 1.200. Então, vai ser uma churrasqueira elétrica. Olha o papo da... Olha, vamos parar com esses papos aí, que esse papo aí tá... Ai, foi você, ela que começou, você viu, né? Essa Sim, revolta. nojenta demais. Ela junto com essa gerriana aí do mesmo tipinho. Viu? Bando de nega cebosa, viu? A preocupação com a sustentabilidade faz com que se procurem cada vez mais métodos eficientes para a economia de energia elétrica. Um procedimento que se pode adotar é a substituição das lâmpadas incandescentes que opera por lâmpadas de LED nas residências. Uma lâmpada incandescente que opera 8 horas por dia foi substituída por uma de LED. Elas apresentam 60 watts e 8 watts de potência nominal de consumo, respectivamente. A redução do consumo de energia elétrica em quilowatts-hora obtida em 30 dias foi de quanto? Aí agora, ó, vamos lá. Qual foi o dado que ele me passou das lâmpadas? 60 watts e 8 watts. Muito bem. Se é watts, é potência, né? Então, a potência da primeira lâmpada é de 60, a potência da segunda lâmpada é de 8. Então, nota, ele quer saber o consumo de energia elétrica. Então, qual vai ser a fórmula da potência que eu vou usar? P é sobre T. Muito bem, tá vendo? É sobre T, a famosa PET. Muito bem, isso mesmo. Aí agora ele quer saber em 30 dias. Em um dia, essa lâmpada vai ficar ligada quanto tempo? 8 horas. Muito bem, 8 horas. Aí em 30 vai ficar ligado X. Então, X é igual a quanto? 240. Muito bem, tá vendo? 240 horas. Tranquilo? Aí notem, ó, a potência, inclusive ele vai querer saber a energia elétrica em quilowatts-hora, tá vendo? Então, a potência precisa estar em kilowatts. Aí, para transformar de watts para kilowatts, eu faço o quê? Vezes 10 a 3? Eu divide por 10 a... ou por 1.000, né? Nesse caso, seria a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3, né? 3, Diga aí, Ellen, o que foi que houve? Qual foi a questão que você errou? Ó, tu vai ficar assim, ó. Essa primeira fica 60 vezes 10 a menos 3 kilowatts. Mande aí, mande, porque se der... Mano, eu acho que eu vou fazer ela com você. Porque eu acho que não vai dar tempo, não, de fazer aqui, não. Porque eu só ia fazer mais essa para liberar vocês. Viu? Mas me mande lá, me mande. Me mande que eu quero ver qual foi a que tu errou. Ó, e a potência aqui então vai ficar assim, ó. Tô fazendo para a primeira, tá? Vai ficar 60 vezes 10 a menos 3 igual a E dividido por 240. Tá vendo? Aí eu vou saber qual vai ser a energia. Passa para o outro lado. Quanto é que vai dar E aqui? Façam aí. Cento e 44,00. Muito bem. Aí quando a gente multiplica por 10 a menos 3, vai dar quanto? 14,4. Muito bem, tá vendo? Ó, bora fazer o segundo aqui agora. O segundo fica 8 vezes 10 a menos 3. Gente, só cuidado com as unidades de medida, viu? Porque tem gente que erra bastante essas questões de eletrodinâmica por conta das unidades. Aí tudo isso aqui multiplicar igual a E sobre os mesmos 240. Quanto é que vai dar energia nesse caso aqui? Ó, tô botando aqui. 1920. 192. 1920. Aqui, né? 1920 é? É. Muito bem. Tudo isso aqui vezes 10 a menos 3. Quando eu multiplico... Eita, dá quanto ali? 1,92.
Muito bem, tá vendo? Aí ele quer saber quanto que foi economizado. Como é que eu vou saber disso? Subtrai. Muito bem. Olha, pega emprestado, dá 8 no final. Então, como dá 8 no final, só pode ser o quê ali? Muito bem, tá vendo? Tudo bem digitado. Ei, massa, né, gente? Questãozinha boa, né? As questõezinhas boas. Mas, gente, eu vou liberar vocês, tá? Vou liberá-los para não ficar muito tarde, porque tem muita questão.